Muito boa noite, meus irmãos. Muito boa noite. Prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Culto de oração, culto da gente se ligar com Deus juntos, para a gente pedir a Deus e agradecer e a gente viver mais um dia colados com o nosso Deus e adorando o seu nome. Nós vamos cantar um hino, o hino 374, do HCC, a orar no Senhor. E me lembra um versículo que a gente está diante de Deus, como Efésios 6:18 diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. A gente está conectado com Deus. Eu quero ler o que diz esse hino. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vêm, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Oração é um lugar, é um ambiente em que a gente esquece as pressões, onde que todas as coisas somem, porque nós estamos diante do Rei Todo-Poderoso, diante daquele que pode todas as coisas, diante do nosso amigo Jesus Cristo. Eu lembro que no Antigo Testamento, o povo era muito... se ligava muito ao templo, porque eles pensavam que o Senhor só habitava no templo, ele não podia sair, a sua presença não podia estar em outro lugar, só no templo. E teve um momento em que eles abandonaram o Senhor e foram exilados na Babilônia. E Deus começou a dar visões aos profetas na Babilônia. Ou seja, Deus começou a revelar ao seu povo que não estava preso ao templo. Deus excede todas as nossas imaginações, excede todos os lugares. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E Deus começou a mostrar ao seu povo que ele não habita só no templo, ele habita em qualquer lugar, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Nós somos dele, hoje ele habita dentro de nós, no Espírito. O Espírito Santo habita dentro de nós. E esse tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, Deus não está só no templo, Deus está aí, e a oração é o lugar que nos conecta com Deus, é a nossa conversa com o nosso amigo Espírito Santo, é onde a gente entende de verdade e vive que Deus é real e que Ele é onipresente. Deus não está só no templo, Deus está também no exílio, Deus está também nos momentos de dificuldades. Ele está lá no templo, mas ele também está nos momentos onde que o bicho pega. Ele está nos momentos onde a gente chama por ele. Ele está aqui, ele está aí. A gente vai orar ao Senhor. Essa canção a gente vai conversar com ele e a gente vai clamar a ele. Vamos orar? Hino 374 do HCC, a orar no Senhor.
que outros venham conosco suplicar. Então, esse é o convite também para você compartilhar esse link, compartilhar esse culto com a sua igreja, com a nossa igreja, com seus amigos, com seus familiares. Chamem todos para a gente orar juntos, para a gente cultuar juntos ao Senhor. E a gente vai, agora no nosso momento de intercessão, colocar diante de Deus a vida de pessoas específicas da nossa igreja, do nosso país, da sociedade, do momento que estamos vivendo. Eu quero te convidar a orar. Talvez tenha algum familiar, algum amigo, algum conhecido seu que precisa de oração. Coloque diante do Senhor esse nome. Coloque também o nome do irmão José Rangel, do irmão João Enos, do Dr. Percy, do Dr. Erasmo. Coloque também em oração o nome da irmã Nilma, que é a esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos, e ela ainda está internada, melhorando aos poucos, mas precisa de nossas orações. Minha irmã Isabela, ela foi ao médico hoje e ela não está podendo tocar violino, né, como outros cultos ela estava, porque ela teve uma infecção aqui, que já teve ano passado, é um cisto que inflama e ela precisa passar por uma cirurgia. Não vai passar agora, porque não está podendo, né, por causa dessa época, mas depois, assim que puder, vai passar pela cirurgia. Então, ore por ela, para que ela se sinta melhor, para que isso passe logo. Pelo Ricardo, que é irmão da Denise Fuli, que o Senhor o abençoe e ajude a se libertar das suas prisões. O Marcelo, que é o esposo da Fernanda Araújo, da nossa igreja, que é pai da Duda, pai de Clara, e ele está com coronavírus, assim como outros conhecidos nossos que estão com coronavírus. Vamos orar por eles, por cura, para que eles passem por isso bem. Minha prima esteve com coronavírus, já melhorou lá no Rio de Janeiro, ela é médica. Outros médicos e enfermeiros também que estão tendo, que o Senhor proteja eles. Vamos clamar a Deus, porque a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de clamar. Existe uma tentação, né, da gente deixar para lá, da gente não persistir, mas os casos estão crescendo, a gente precisa persistir. Assim como a palavra de Deus diz, assim como Jesus ensina, a gente persistir em oração, em adoração, em buscar o Senhor, e Ele vai nos ouvir. Então eu te convido a fechar seus olhos, nós vamos orar e nós vamos louvar o Senhor, ouvir da sua palavra. E esse culto é um culto para você se ligar com outros irmãos, para que a gente, unidos, juntemos nossas orações, nossos clamores a Deus, e Deus vai receber isso. É um encontro de águas aqui. A fonte que habita dentro de mim, o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em você, que é o mesmo Espírito, a gente se liga por meio dele para clamar a Deus, e por meio de Jesus Cristo ele nos ouve. Vamos orar? Oi, gente, vou estar fazendo um momento de oração e eu peço que vocês em casa estejam pensando nos seus pedidos, nos seus agradecimentos, para que a gente possa orar junto. Oremos. Senhor meu Deus, quero te pedir que o Senhor esteja nos abençoando, te agradecer porque o Senhor sempre está, te agradecer porque, apesar de todas as crises e medos e incertezas, nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que o Senhor não solta da nossa mão, e por isso nós somos infinitamente gratos. Eu te peço que o Senhor esteja cuidando de cada lar, de cada pessoa nesse momento, que o Senhor esteja trazendo todo o conforto necessário. Só o Senhor sabe o que cada um precisa, só o Senhor sabe as necessidades diárias de cada um. Eu te peço que o Senhor esteja suprindo. Muito obrigada por nos acompanhar todos os dias, muito obrigada por estar lutando por nós. Eu te peço que continue nos abençoando, te peço que o Senhor esteja nos protegendo, nos dando saúde. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus, abençoe a nossa semana. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor em mais um culto de oração. Oração é tão importante nas nossas vidas que precisamos dar mais ênfase, nos cultos de oração, nas orações dos lares. Deus possa nos abençoar mais esta noite.
Meus queridos irmãos, boa noite. Nós estamos terminando o capítulo 4 do Evangelho de João no estudo desta noite. Eu me lembro que na ocasião, quando começamos o capítulo 4, nós falamos que Jesus estaria ministrando a várias pessoas no decorrer do capítulo 4. E ele ministrou à mulher samaritana e ela se converteu. Ministrou também aos seus discípulos, ministrou aos samaritanos e finalmente ministrou ao oficial do rei. Pois bem, os discípulos de Jesus voltaram, eles foram à cidade buscar comida, comprar comida, e quando eles voltaram, eles ficaram chocados, porque viram Jesus conversando com uma mulher em plena luz do dia, ou em plena rua. Mas eles não deram palpite, ninguém lhe perguntou nada, e insistiram para que ele comesse. E Jesus disse que ele não ia comer, porque a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai, ou seja, levar aquela mulher à salvação. Essa era a sua comida, esse era o seu prazer, essa era a sua motivação, essa era a fonte de energia para executar a sua tarefa. E ele está aqui naturalmente dando valor à vontade de Deus para a sua vida, à vontade do Pai. E a gente também tem na nossa vida uma vontade de Deus para nós. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, e nós fazemos bem em procurar qual é essa vontade de Deus. Para Jesus, a vontade do Pai era tão importante que ele a comparava como comer e beber. E eu pergunto a você, e obviamente pergunto a mim mesmo, qual o significado, qual o valor que tem na minha vida a vontade de Deus? Fonte de satisfação, fonte de energia, fonte de prazer. Ou será que nos sentimos desgastados com o peso de fazer a vontade de Deus? Não é peso. Não é peso porque os campos estão brancos para a ceifa e é o nosso privilégio trabalhar na seara do Senhor. Irmãos, do versículo 39 a 42, ele ministra aos samaritanos. 39, vamos ver aqui, 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiram em que ficasse com eles, e ficou com eles 2 dias. Veja só que privilégio Jesus permanecer com os samaritanos durante 2 dias ministrando a eles. E por causa da sua palavra, muitos creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vejam bem, as primeiras convicções daqueles homens vieram por meio do testemunho. Logo veio depois o fortalecimento pela palavra. E os novos convertidos haviam descoberto o Salvador do mundo. E eles, tanto eles quanto a mulher, começaram imediatamente a exercer o privilégio de missões. E quantas pessoas resultaram do trabalho dessa mulher. Existe aqui em nossa planície uma irmã que se aperfeiçoou em evangelismo explosivo, e muitos irmãos que me ouvem certamente conhecem a história da irmã Maria Manuela, de quantos e quantos novos crentes resultaram do trabalho daquela mulher. Irmãos, qualquer um de nós pode pregar. Deus dá o poder a quem Ele quer.
e se nós nos dispusermos a testemunhar, Ele vai fazer do nosso testemunho o mesmo que fez com o testemunho daquela mulher samaritana, desta nossa irmã aqui em Campos, e de muitos, centenas e milhares de pessoas que se dispõem a testemunhar. E os frutos com certeza vêm. Irmãos, terminando este capítulo, nós vemos Jesus ministrando a um homem importante. Ele era um oficial do rei. Jesus estava voltando para Galileia para, quem sabe, cultivar ali a semente que ele havia lançado. Ele encontrou esse homem de Capernaum ou Cafarnaum. E o que aconteceu ali é que aquele homem estava no fim da corda. Veja só, nos estudos anteriores, do capítulo 2, Jesus atende o apelo da sua própria mãe, que informa a eles, não foi propriamente um apelo, informa a Jesus que havia acabado o vinho, e ele atende, não é, essa necessidade daquela família. Agora nós encontramos Jesus mais uma vez atendendo a dor de uma família. Essa dor veio expressa pelos lábios do pai de um menino que estava muito mal. E ele insistia, e ele incomodava o mestre. Ele queria porque queria que Jesus fizesse alguma coisa. E nós entendemos que Jesus, de certa forma, o reprovou no início do diálogo. Lá no versículo 48, Jesus disse ao homem: escuta, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão, né? Eu estou acrescentando uma coisinha, né? Se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca vão crer, né? E o oficial continuou a insistir. No verso seguinte, o 49, ele diz: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E então nós vemos no versículo 50, Jesus dizendo a ele uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, quando ele diz: pode ir, o seu filho continuará vivo. O filho não havia morrido, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E quando ele não havia ainda chegado em casa, a notícia vinha ao seu encontro de que o seu filho estava vivo, que o seu filho tinha melhorado, havia esperança. Imagina o alvoroço daquela gente dando essas notícias àquele pai que já estava entristecido. É interessante notar aqui uma palavra de reprovação de Jesus no versículo 48. Jesus disse: vocês, se não tiverem milagre, vocês não creem, não é isso? E Jesus não era favorável a essa questão de ver para crer. Quando houve aquele episódio com Tomé, em que Tomé não veio à primeira reunião, e disseram para ele, depois ele disse que não cria, que ele só cria se pusesse a mão no lado de Jesus, ele só cria se realmente o próprio Jesus falasse com ele, aparecesse a ele também. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não veem ou que não virem e vierem a crer. Meus irmãos, esse é o nosso caso, é o meu caso e o seu caso. Eu nunca vi assim Jesus realizar nenhum milagre, mas eu creio que ele realizou porque está escrito na Bíblia. E então as curas dos crentes, as restaurações, lares refeitos e tantas outras coisas são milagres que eu passo a ver porque criei. A preferência de Jesus é que a gente creia para ver e não precisar crer alguma coisa assim absurdamente chocante para crer. Deus continua fazendo milagres, Jesus continua fazendo milagres, e nós precisamos ter fé em Jesus, confiar nele para que a gente possa ver esses milagres.
Jesus tinha que ir lá. Se morresse no meio do tempo, não teria jeito. Mas isso era o que o povo estava acostumado a ver Jesus ir lá, mas Jesus disse: olha, eu não preciso ir lá. Eu não preciso ir lá. E se fosse só a presença de Jesus, se ele realmente tivesse que ir lá, pôr a mão e falar e bradar, se o menino morresse no meio do caminho, no meio do tempo, então não teria jeito. Esse homem manifestou uma fé extraordinária. Ele disse: olha, Senhor, não preciso o Senhor ir lá. E voltou para casa. O versículo 50 diz: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, versículo 51, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E o dono da casa, o pai, ainda deu uma checada. Ele disse: que horas que o menino começou a melhorar? E eles então disseram: olha, a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. E então assim creram ele e todos da sua casa. Irmãos, que bênção é a gente confiar em Jesus. O menino começou a melhorar exatamente na hora em que Jesus disse que o seu filho continuaria vivendo. A sua fé surgiu a partir de uma crise, o filho doente, e por causa do filho doente, da sua necessidade, da sua aflição, ele tornou-se um crente, uma pessoa que confiava realmente, confiou e confiava realmente em Jesus. Alguém já disse que a fé é contagiante. Eu diria que ela não é bem contagiante, ela é contagiosa. Ou como quiser. Mas o fato é que ele creu, ele se alegrou, a cura foi confirmada, ele creu e toda a sua família creu. Como lá em Filipos, não é? Quando o carcereiro creu, foi batizada toda a sua família. Eu conheço muitas e muitas histórias em que numa família alguém creu e passou a dar um testemunho vigoroso, mudou de vida e aos poucos, de um a um, toda a família se converteu. A fé realmente ela é contagiante, ou se você quiser, ela é contagiosa, mas eu usaria mais a palavra contagiante. Ela nos contagia pela sua beleza, pela alegria que ela gera no coração daqueles que creem e que recebem o milagre de Jesus. Agora, para terminar nossa meditação de hoje, Jesus realizou alguns telemilagres. Isso é, ele não viu a pessoa, não colocou a mão, não clamou, mas a pessoa foi curada à distância. Lá em Mateus 8, 5 a 13, é um desses casos. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou homem de autoridade e sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E diz o texto, olha só, que Jesus se maravilhou
ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Uma outra narrativa está em Mateus 15, de 21 a 28. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, sim, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejaste. E assim, naquela hora, a sua filha ficou sã. Interessante, em Caná, foi o seu primeiro milagre, foi sobre questão de tempo, questão de falta de alguma coisa. E o seu segundo milagre foi especialmente numa questão de espaço e uma questão de distância. Uma coisa que eu acho interessante: Jesus fazia milagre como ele quisesse, a hora que quisesse, usou métodos diferentes, você sabe disso, e nunca se diz de pessoas que recaíram das suas curas. Nós temos em nossos dias milagreiros, será que serão mesmo? Mas enfim, eles se apresentam como tal. E para eles fazerem milagre, tem que ser no endereço tal, no dia tal, às tantas horas, e há uma ênfase tremendo a pessoa dar alguma coisa. Jesus nunca pediu nada pelos seus milagres, nem mesmo Paulo e os outros discípulos que fizeram milagres também faziam isso. Os milagres naquele dia tinham um objetivo, não era engordar a conta bancária de ninguém, mas era atender aquele necessitado, aquele que sofria. Nós podemos clamar a Jesus, podemos rogar a Deus que Ele ainda nos atende, Ele ainda faz milagres, Ele é um Deus de milagres, mas que a gente não fique esperando por milagres para crer, que a gente possa crer e assim veremos e receberemos milagres do Senhor. Que Deus te abençoe, que esse Jesus dos primeiros tempos seja o mesmo Jesus na vida de cada um de nós. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar para encerrar nosso culto de hoje, lembrando que no domingo a gente se encontra, se Deus permitir, às 10h30 da manhã e à noite às 19h30. Durante a semana nós temos EBDs acontecendo nas classes, em algumas classes, então procure saber, procure se conectar com seus líderes e professores para que você fique por dentro daquilo que está acontecendo online na nossa igreja. A juventude tem feito lives, a gente tem arrecadado doações. Essa semana, ontem a gente entregou já algumas doações que a gente já arrecadou
até aqui, mas a gente está recolhendo mais para que a gente entregue ainda nas próximas semanas. Então, não deixe de doar e vamos orar ao Senhor para que Ele esteja aqui. Deus, eu quero te agradecer pela sua presença nesse culto, porque essa presença vai continuar com a gente assim que terminar esse culto e durante todos os momentos do nosso dia, que a gente tenha consciência da sua presença aqui em nosso lado, dentro de nós, Pai. E obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor demonstra esse amor e sua proteção. Pai, se a gente estiver passando por dificuldades, Pai, que a gente entenda, Pai, que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua nos dando muito mais daquilo que a gente merece e muito mais daquilo que a gente precisa. Obrigado pela sua proteção, Pai. O Senhor é suficiente para nós, o Senhor é suficiente para nossa vida. Nós queremos nos render a Ti, Pai, em adoração, em oração, para que o Senhor seja aquilo que a gente mais precisa. E nós declaramos isso para o Senhor, Pai, que o Senhor é aquilo que nós mais precisamos. Quero me colocar diante do Senhor, colocar a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo diante do Senhor. Pai, sonda os nossos corações. Vê se há em nós alguma coisa, algum caminho mau. Cria em nós, Pai, um coração puro. Renova em nós um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito estável. Coloca dentro de nós, Pai, um coração como o Teu, que a gente olhe para as pessoas assim como o Senhor olha, que a gente olhe para nós mesmos assim como o Senhor nos olha, que a gente olhe para o Senhor com os olhos do Senhor também. A gente quer cada dia mais ser mais Teu. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Amém. Tenha uma ótima semana.